E aí pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker para mais um vídeo no canal. Fazia tempo que eu não falava sobre política. Entretanto, diante dos últimos acontecimentos na sexta-feira, vou voltar a falar desse assunto. Fique aqui que a vinheta tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que tem muita gente nova, então eu sei que você provavelmente já está inscrito, já vai deixar seu like, mas aperte também o botão do sininho para ser notificado quando o banker postar um novo vídeo. E nesse vídeo eu vou falar de política porque na última sexta-feira esperava-se os dados da inflação lá nos Estados Unidos. Veio muito em linha com o mercado, então o mercado estava até tendo valorização, e aí o mercado que eu falo é mercado de bolsa, bolsa de valores, onde são negociadas as ações das maiores empresas do Brasil, aqui, o índice Ibovespa, e aparentemente estava tudo bem com os dados que foram divulgados, mas aqui no Brasil uma declaração não deixou os investidores nada satisfeitos. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, então vamos embora. Pessoal, olha só o que o Lula declarou com relação às metas fiscais do Brasil. A gente não precisa disso, disse o presidente ao avisar que não fará cortes de gastos. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa aqui a questão de metas fiscais, mas só para passar inicialmente um overview aqui da matéria. O Lula disse então nessa sexta-feira que o déficit fiscal do Brasil não precisaria ser zero e contrariou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com relação ao que estava sendo previsto ali no arcabouço fiscal que é que vai substituir o teto de gastos. Vamos ver o que o Lula falou mais? Dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras. A gente não precisa disso, de meta zero. Lula diz que não adianta dizer que o juro americano está ruim. Quero saber aqui do Brasil, temos que ser criativos. Nós temos essa consciência do que está acontecendo na economia mundial, mas temos que atuar para evitar que essa doença não tenha cura. A matéria fala aqui da relevância dos juros dos Estados Unidos, que eu vou trazer um pouco mais de detalhe. E aí, além disso, o Lula disse aqui na questão do PIB, que se tudo der certo, o Brasil, fazendo esse check-up, pode descolar do exterior e chegar num crescimento de 3%. Começou o ano com todo mundo dizendo que o Brasil não ia crescer, e o percentual de crescimento do Brasil pode chegar a 3% esse ano. E se tudo ajudar, a gente pode aí, quem sabe, escorregar para 3% e alguma coisinha. É por isso que inventaram o check-up, é para a gente evitar que a doença se prolifere. Nós temos consciência do que está acontecendo na economia mundial, nós temos que atuar para evitar que isso venha a acontecer. É importante que a gente atue com antecedência para a gente poder trabalhar e fazer as coisas melhorarem. Pessoal, para ficar fácil de todos entenderem, o que é o teto de gastos? Na verdade, o que era, não existe mais. Teto de gastos era uma lei, era uma forma da gente ter controle de todo o gasto que o governo fazia, com o intuito de que não ultrapassássemos esse teto, a fim de não ter um país muito endividado e com isso gerar desconforto com investidores internacionais para que eles não retirassem capital daqui e assim a gente consiga ter uma economia mais sustentável, onde o que eu arrecado, eu gasto exatamente isso, ou menos, e não mais do que eu acabo arrecadando. É mais ou menos semelhante à nossa vida financeira. Se eu ganho R$2.000, eu tenho que ter um determinado controle para que eu gaste menos de R$2.000 e não R$2.500, senão eu vou ter um déficit, um gasto adicional de R$500. Não faz sentido, então o teto de gastos veio com esse objetivo, facilitar esse controle. E aí, isso acabou. Não existe mais o teto de gasto. A ideia do governo é colocar um projeto chamado arcabouço fiscal,
que tinha como objetivo ter déficit zero. Então o que é isso? Se o Brasil tem uma dívida, se o Brasil tem dívida, o objetivo é que no médio prazo, no longo prazo, essa dívida vá decrescendo até chegar a zero em um determinado período. Entretanto, o Lula acabou declarando que não faz sentido ter déficit zero, não tem problema você ter um pouquinho de déficit ali. Afinal, eu não quero paralisar obras, não quero paralisar investimentos, afinal, isso também faz o PIB crescer e ele está esperando um crescimento ali em torno de 3%, sem contar os próximos anos. Se você acaba deixando de fazer investimentos hoje, investimentos que vão se refletir na economia daqui a algum tempo, quem é o prejudicado é ele mesmo, o governo mesmo dele, que acaba tendo um crescimento menor. E qual que é o grande problema? Quando você só pensa no curto prazo, isso vai fazer com que, por mais que você tenha um desempenho bom no curto prazo, as consequências no médio e longo prazo são ruins. Porque qual foi o principal ponto que todo mundo comemorou quando começou a acontecer? A queda da taxa de juros aqui no Brasil. Ela estava muito elevada para conter a inflação. Legal, a inflação está controlada, vou começar a baixar a taxa de juros. Só que se o governo está gastando mais do que arrecada, ou se tinha a expectativa de começar a gastar menos, ter controle de gastos com esse déficit zero, só que agora não preciso mais ter déficit zero, ou seja, eu vou ter aí certa dívida sim, o que acontece? Essa taxa de juros não pode cair tanto como era esperado. Afinal, a gente precisa, com a taxa de juros, atrair recursos de fora para vir para o Brasil. Se a gente tem uma dívida descontrolada, isso vai fazer com que esses investidores tenham maior receio de trazer recursos para o Brasil e eles vão pedir o quê? Eu preciso de uma taxa de juros mais alta para valer a pena. Risco-retorno. Quanto mais alto o risco, maior o retorno que eu vou querer. Então esse é um grande problema de você ter as finanças descontroladas. E aí, qual foi a consequência disso? A gente viu ali a Bolsa de Valores ter uma desvalorização em torno de 1,5% mesmo com toda tranquilidade, com o dado de inflação divulgado lá nos Estados Unidos. E aí, é claro, a gente pode trazer, então, essa dinâmica de controle de gastos também com a nossa vida financeira. É necessário a gente ter um controle financeiro, é necessário termos uma disciplina de quanto eu posso gastar, pensando também no médio e longo prazo, pensando em investir para conseguir realizar algum objetivo. E se você acaba não tendo esse controle, gastando mais do que você ganha, tudo bem, você vai ter dívidas ao longo do tempo e você pode até ter condições de pagar essa dívida, mas aí o que vai acontecer? Empresas que vão emprestar para você ao longo do tempo, elas vão fazer uma análise do seu perfil, elas vão ver que você provavelmente tem uma tendência de inadimplência e isso vai fazer com que você pague juros ainda mais altos. Assim como a consequência aqui no Brasil de se eu não tiver uma dívida controlada, eu não consigo abaixar tanto os juros ou eu não consigo atrair esse capital lá de fora. Entendeu a importância disso? Então, o que a gente espera é que em alguma medida o Lula ele acabe revendo um pouco essa fala dele, talvez ele vai falar, não é bem assim, foi mal interpretado, com certeza ele pode falar isso nas próximas semanas, nos próximos dias, afinal, se ele tem o objetivo de queda de taxa de juros, para que a sua economia aqui no Brasil cresça de maneira sustentável, ele vai ter que pisar em ovos, porque se o Brasil de fato não tiver um controle bem feito dos seus gastos, essa taxa de juros não vai cair tanto, refletindo então no crescimento do Brasil, que também não vai crescer muito. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua principal dúvida. E se você concorda com a minha opinião ou não, também deixa aqui e deixa o seu like, porque eu acredito que esse vídeo agregou e trouxe conhecimento para você, e compartilhe com os amigos. Acredito que tem muitas pessoas também que precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.